abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite, bem-vindos, mesmo neste feriado, mais uma live. Nós estamos aqui compromissados para trazer um conteúdo. Sei que muitos dos irmãos estão em casa, não foram trabalhar por conta deste feriado. Eu espero que vocês tiveram um descanso. Eu também não trabalhei hoje, mas amanhã voltamos todos ao normal, atividade do trabalho novamente. Bem, eu não poderia deixar de aproveitar que estamos todos em casa e aqui tratar dos assuntos do reino, poder estar com vocês aqui falando um pouco mais do Evangelho da Graça de Deus. Olha, ontem a ambiência totalmente favorável à ministração do Evangelho. Tivemos uma manhã gloriosa. Os irmãos não queriam ir embora. Eu tive que pedir, por favor, para os irmãos ir embora. Eu estava com os irmãos aí, Ney Soares, lá da Vila Madalena, em São Paulo, Zona Leste. Estava aqui com a sua família. Foi uma festa, uma confraternização. E eu tive que pedir os irmãos para ir embora, porque os irmãos não queriam ir embora. Tamanha a alegria. A mãe do nosso irmão Jaziel, que estava também lá da Bahia, nos visitando, espero que esteja vendo agora, receba um abraço do teu irmão Geraldo Moraes, ficou encantada com tudo que viu e ouviu. Que bênção extraordinária tem sido as nossas reuniões. Você que estava aí pelo YouTube também pôde testificar da palavra que foi ministrada entre nós. Bem-haja pela sua vida, bem-haja pelo seu amor, pelo seu carinho. Obrigado por estar conosco na terra do vivente, fazendo uso desta palavra maravilhosa que dilacerou a nossa alma, entrou na divisão da alma e do espírito. Bem, o tema desta live de hoje é a igreja nas sombras. Sim, a igreja nas sombras. Você sabe que as sombras é o reflexo, a luz bate em algo e aqui reflete a sombra. A sombra não é a realidade dos fatos. A sombra é algo que antecede, traz uma figura, traz uma não traz a imagem real. E a igreja anda nas sombras porque anda na lei. Em termos espirituais, andar nas sombras em termos espirituais significa andar sob a lei de Moisés. Quando você frequenta um local ou quando você assiste uma mensagem em que ela está baseada ou tem o seu desdobramento no antigo pacto, o pregador está te levando para as sombras. Você está andando em sombras, não vê com clareza, não discerne bem, limpo, claro, porque a lei era sombra daquilo que havia de vir. Vamos entender de mais perto o que eu quero te apresentar pelo Espírito da graça de Deus. Disse Paulo à igreja de Colosso, no capítulo 2, no versículo de número 16 e versículo de número 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso, bebida, comida, dia de festas, guardar o sábado, tudo isso, disse Paulo, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então,
Quando uma igreja, uma comunidade, um culto pela internet, uma mensagem pelo YouTube, por vídeo, por áudio, ele tem a sua base, o seu desdobramento debaixo das argumentações de Moisés. A igreja está andando nas sombras. O pregador está guiando a igreja por sombras e, consequentemente, na escuridão. Tudo o que é Moisés não pode fazer parte da vida da igreja do novo pacto. Cristo conseguiu, e só ele pôde fazer isto, tirou a igreja do antigo pacto. Começou com a sua obra de resgatar os judeus debaixo da lei no madeiro, e nos dias de Paulo, a lei ainda estava em vigor e o evangelho sendo desenvolvido naquela era que também era primitiva. Paulo viveu numa era primitiva. E nos dias de Paulo, o evangelho estava sendo desenvolvido. Paulo, os seus compatriotas e os seus ajudantes, os seus cooperadores, como ele chamava na fundação da igreja, estavam ainda debaixo da lei física. Paulo, Barnabé, Timóteo, inclusive Paulo circuncidou Timóteo. Eles estavam vivendo ainda parte dessas sombras que estavam se dissipando a cada momento em que Paulo vinha trazendo a luz, a imortalidade por meio do evangelho. A cada cidade que Paulo chegava, o Senhor permitia que Paulo trazia com clareza o que o Cristo ressuscitado tinha para a igreja de então. Era o fundamento. Paulo estava em construção do edifício bem ajustado. Paulo estava desenvolvendo o evangelho no fundamento da igreja. E havia ainda esses rudimentos da lei, havia ainda rudimentos em Paulo, havia rudimentos no decurso, porque a lei e a graça estavam se cruzando. Então, hoje, com o novo pacto estabelecido, nós não podemos, digo nós, a igreja de Cristo, que conseguiu, através de dois atos importantes. Primeiro foi a redenção no madeiro e depois o juízo, aonde removeu o primeiro e estabeleceu o segundo. E com esses dois momentos cruciais, a igreja do novo pacto foi fundamentada, estabelecida. Então nós, como igreja, não podemos, em hipótese alguma, ser cúmplice do engano. Porque, veja, não existe mais lei de Moisés. Não existe. Não existe templo. Se não existe templo, não existe o sacerdócio. Então, se não existe a lei de Moisés, o que é que existe? O engano. Porque não tem mais sacerdote. Em 70 DC, Israel foi varrida. E um abençoado me disse, mas em 1948, Israel passou a ser uma nação. Perante quem? Passou a ser uma nação pela ONU. Tanto é que eles estão querendo construir terceiro, quarto, não sei quantos templos querem construir, mas diante de Deus há um só povo. Diante de Deus, o povo agora é a sua igreja, qual Cristo é o cabeça. Quem está fora não entra e quem está dentro não sai. Então, eu preciso argumentar com vocês esta live, porque algumas pessoas em graça vão sendo cúmplices do engano legalismo. Repito, que não existe mais legalismo. Existe o engano. Então, algumas pessoas dizem, eu estou em graça, mas ainda vai ver a cantata de Páscoa. Que cantata de Páscoa?
se a Páscoa, os seus mandamentos e os seus rudimentos foram arrancados e colocados na cruz. Diz que ele removeu inteiramente. Então, algumas pessoas são cúmplices, e cumplicidade no crime é crime também. Então, a minha vida, ela serve como um radar, como um satélite. Ora, eu estou assistindo um vídeo no YouTube e lá o pregador está me levando lá para o antigo pacto, para as sombras e, consequentemente, para a escuridão. Ora, se ele está me levando para as sombras, eu estou andando aonde? Na luz do Evangelho ou na sombra da lei? Na sombra da lei. Não é isso que ele diz? Olha aí, leia comigo Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Versículo 17. Porque tudo isso, esses rudimentos, tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Ora, eu estou assistindo uma mensagem. Ela pode ser belíssima, emocional, e o sistema gosta de trabalhar no emocional. Ora, eu estou assistindo uma mensagem e o pregador me leva para a lei de Moisés. Então, ele me faz andar nas sombras, não quero ser prolixo, mas repito, e consequentemente na escuridão. Ora, e uma vez que eu ando em sombras e escuridão, eu não vejo a luz do Evangelho, eu não vejo com clareza. Então, eu não posso ser cúmplice desse pregador. Eu não posso sentar em frente, um abençoado me diz, não, eu assisto só para ver. Não, você assiste sendo cúmplice, há uma cumplicidade. Os gentios não têm lei, os gentios não ouvem a lei. Uma vez que o Evangelho iluminou o seu entendimento, você não pode retroceder, senão a espada do Espírito não dilacerou a tua alma. Uma vez cortado por esta palavra, ela entrou na divisão da alma e do Espírito. Como retroceder às sombras e às escuridão? Então você é cúmplice do engano, e tudo aquilo que Cristo construiu, você abraça dizendo, não, Moisés está ativo na minha vida. E nós, abençoados, nós não somos como Moisés. Disse Paulo, em 2 de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 13, leia comigo, por favor. Isto é um clássico, essa passagem entre nós. E não somos como Moisés. Ora, somos como Moisés ou não somos? Não somos. Ora, abençoados, se nós não somos como Moisés, e disse o texto que ele punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então, a igreja do novo pacto não é como Moisés. Não há comparação entre Moisés e a igreja do novo pacto. Moisés e a congregação não pode ser comparada com Cristo e a igreja. Entendeu? Se um pregador faz uma comparação de Moisés e a congregação de Moisés com o que aconteceu com Moisés, com a congregação de Moisés, e ele faz uma comparação com Cristo hoje, com Cristo e com a igreja de Cristo, isto é uma carnal comparação e faz com que a igreja de Cristo retroceda à sombra e à escuridão. Porque sombras era que Moisés e a sua congregação andava. Paulo disse, isto era a sombra e não a imagem real. Entendeu? Então nós não somos como Moisés. Moisés, como viu que andava em sombras e a luz estava chegando e o que ele vivia estava se desvanecendo, disse Paulo aos Coríntios que ele colocava um véu sobre a face para que a congregação de Moisés e não da graça, não há mais comparação entre Moisés
e a graça. Tudo que aconteceu lá com Moisés e os membros de sua congregação não pode ser comparado. Por quê? Porque nós estamos no ministério de superior promessa. Aquele ministério de Moisés e da sua congregação era um ministério de condenação e morte. Comparar Moisés com o pastor de hoje é uma comparação carnal. E olha o que ele diz então no versículo de número 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, segura isso aqui. Esse dia de hoje não é 12/10/2020. Paulo não está escrevendo isso hoje. No momento da escrita aqui de Paulo, a leitura da aliança, da antiga aliança, ainda era feita, porque o templo estava de pé e o evangelho estava em curso. Tenho falado isso diversas vezes, que os pactos desse momento da escrita aqui estão cruzados. O templo de pé e a leitura da antiga aliança e Paulo revelando a graça. Houve vários conflitos de entendimento. Os que estavam preparados para receber isso entendiam perfeitamente, assim como uma época em que Paulo estava pregando, o Cristo ressuscitado abriu o coração de Lídia para que a espada mais afiada a palavra mais afiada que espada de dois gumes entrasse no coração dela e ela entendesse. Então, no momento dessa escrita aqui, havia leitura da antiga aliança. Só que Paulo estava fazendo eles entender o quê? Que quando se fazia a leitura da antiga aliança, o mesmo véu que Moisés colocava sobre a vida da sua congregação estava sendo posto na vida daquelas pessoas, não lhes sendo revelado que em Cristo Moisés já havia sido removido. Então eu não posso sentar diante de um pregador, de uma tela, ou ir visitar, ou ir numa congregação, ou prestar atenção no culto, aonde eles fazem leitura da antiga aliança. Por quê? Porque a leitura da antiga aliança, está escrito aqui diante de você, esta leitura foi removida. E ela foi colocada onde? Colossenses 2, 13 e 14, diz que ele removeu inteiramente e encravou na cruz. E o que é que os pastores, ou um pregador, ou alguém que faz um canal no YouTube, ou prega na igreja pentecostal Laranja Azeda faz? Traz a leitura da antiga aliança. Se ele traz a leitura da antiga aliança, se ele lê Moisés, se ele lê a Torá, se ele lê o Pentateuco, se ele aplica para a minha vida Moisés e os profetas, ele me faz andar na sombra. E lá, o que é que tem nas sombras e escuridão? Um véu que não me permite ver que tudo aquilo que ele está aplicando na minha vida não deve ser aplicado. Por quê? Porque em Cristo isso foi removido. Então, o que o sistema religioso faz? Ele usa uma passagem de Deuteronômio, e pega esta passagem de Deuteronômio e faz uma comparação com algo, ou com alguém, ou com algo que aconteceu hoje, aplicando esta passagem na minha vida. O que é que ele está fazendo? Me levando para a sombra e para a escuridão, porque não há comparação de Moisés e a sua congregação e Cristo e a igreja. Moisés tinha a sua congregação, algumas vezes andava no deserto, iria lá no tabernáculo, eles caminhavam, peregrinavam. E a igreja? A igreja está descansando em Cristo, que é o cabeça, tem a provisão total e completa. Qual é a comparação entre uma coisa e outra? Não existe comparação. Esta comparação aqui de Moisés e a sua congregação com Cristo e a igreja é uma comparação carnal, comparando coisas carnais, que a lei era carnal, precisava da carne do homem, e por isso a lei estava enferma, comparando coisa carnal, a lei, com a graça espiritual. A lei era carnal, escrita em tábuas de pedra. Se eu comparo a lei
com os momentos, com qualquer fato que acontece hoje, eu faço uma comparação carnal. Porque uma vez que não tem lei, e Cristo, a lei de Deus, Cristo, está escrito na tábua do nosso coração. Então isto faz com que eu saia das sombras. Porque a palavra é uma semente. A palavra, quando ela é ministrada, ela tem que cair neste coração que é fértil. Então, se o que vem é sombra, me coloca debaixo de sombra, engessa o meu entendimento e eu fico escravo de comparações carnais. E eu não cresço, e eu não avanço. Eu fico andando debaixo de comparações carnais de homens. E eu não posso viver assim. Eu preciso andar na luz do Evangelho, mas os sentidos deles foram embotados, segundo de Coríntios 3,14. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança de Moisés, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, leia. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. E agora, nível avançado do discernimento espiritual, look for me. Talvez você me pergunte, por que é então que nas pregações de Paulo, no início do desenvolvimento do Evangelho, quando ele estruturava a mensagem do Evangelho, por que é que Paulo citava, a Escritura diz a Moisés? Primeiro, porque ele está dentro de um contexto legalista ainda. A lei física está em vigor. E a base das coisas que se viviam ainda era a lei física. Muitos dos ouvintes de Paulo eram judeus que estavam convertidos. Tanto é que Tiago disse, fomos informados a teu respeito, que ensina aos judeus dentre os gentios. Então Paulo não citava a lei para que eles aplicassem na vida dele. Como Paulo não tinha esta coletânea que nós temos de abre Éfeso, abre isso, ele não tinha, porque aquilo estava sendo desenvolvido. Paulo não tinha o Novo Testamento na mão. Então o que é que Paulo usava como referência? Mostrava a eles o que estava escrito na lei para dizer como deveria ser vivido agora. Isto era complexo porque as duas mensagens se misturavam. Fisicamente eles viam o templo e os sacerdotes. Espiritualmente deveriam ser convencidos pelo Espírito Santo e era o que acontecia. Então ele diz aqui, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. A pergunta que eu faço de acordo com esse texto é, se você amanhã para diante desta live, eu pego Deuteronômio e leio todo Deuteronômio e aplico Deuteronômio em um acontecimento hoje, na minha vida e na sua vida. Eu estou lendo, aplicando na sua vida o Evangelho do Cristo ressuscitado, ou eu estou lendo Moisés e colocando o véu sobre você? A resposta está aqui. Ora, se eu chego para você e digo, abre aí Êxodo, e leio lá 5 capítulos de Êxodo, e faço uma comparação com aquilo que aconteceu em Êxodo 20, eu digo que está acontecendo também na sua vida. Eu estou fazendo o que com você? Segundo esse texto, eu estou colocando véu, eu estou colocando você debaixo de sombras, eu estou colocando você na sombra e na escuridão. E a luz do Evangelho não reflete, porque os sentidos ficam embotados debaixo de uma mensagem desta. É exatamente isto que os pastores que engessam a mente das pessoas, é exatamente isto, quem ainda não viveu, está vivendo a graça na sua plenitude faz. Carnal comparação da lei de Moisés com o fato que se vive hoje. Aliás, a mensagem da igreja é assim. A pessoa saiu da chamada igreja, ele pega uma passagem lá de Davi e aplica na sua vida. A pessoa parou de congregar,
parou de fazer isso. Ele pega uma mensagem lá da lei, não sabendo essa pessoa que quando ele lê Moisés aplicando na vida, ele está colocando véu sobre o coração dessa pessoa, sobre o entendimento. Não tem como colocar o véu aqui. Quando ele diz que o véu está posto sobre o coração deles, está colocando sobre o entendimento. E Paulo diz então no versículo 16, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, nós não podemos, não devemos, podemos todas as coisas, nem todas as coisas são lícitas. Nós não devemos, como igreja de Cristo, nos associar a Moisés. Paulo ensinava isso, ensinando que não deveriam andar segundo os costumes da lei e deveriam se apostatar de Moisés. A leitura de Moisés não pode fazer parte das nossas reuniões. As leituras cerimoniais da lei, a Torá não se aplica a nós. Não há comparação entre a congregação e Moisés e a congregação dele, Miriam e Arão, não há comparação. Você pode, então, citar, não aplicar e comparar na tua vida. Não dizer que você bateu o carro e pegar uma passagem da lei e dizer que você bateu o carro porque na lei está escrito. Não existe essa comparação. Existe uma demonstração de como é na lei e como é na graça. Aplicação e comparação não pode ser feita, senão eu trago você para a sombra e a escuridão. Então, olha o que disse em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo de número 1, e eu vou ler aqui alguns versículos, e nós temos tempo antes de terminar essa live. Ora, irmãos, disse Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 1, eu vou ler até o versículo 11. É breve, é rápido. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Esta passagem aqui, que Paulo está dizendo, nossos pais, os gentios estão incluídos? Claro que não. Nossos pais, que Paulo diz, era quem? Os judeus, os patriarcas, os seus contemporâneos. Os gentios não tiveram pais que passaram pelo mar. Então Paulo diz, olha irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e essa pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então Paulo mostra aqui, Paulo ensina a eles aqui o que aconteceu com a congregação de Moisés. Diz ele que alguns deles ficaram prostrados no deserto. Leia comigo. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós. Para nós quem? Para Paulo e aqueles que tinham aquelas pessoas como compatriotas. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas, presta atenção na revelação agora. Estas coisas, disse Paulo, a quem tinha os seus compatriotas que andaram sob a lei, os seus antepassados, os seus familiares, os seus avós, os seus tios, pererê, parará. Gentios não tinham nada disso. Certamente Paulo está falando, escrevendo aos coríntios, mas aos judeus convertidos que ali estavam. Ele diz, estas coisas lhes sobrevieram como exemplo. Tudo que essa congregação de Moisés passou foi um exemplo.
e foram escritas para advertência nossa. Nossa inclui Paulo e aqueles irmãos que estão ouvindo. De nós outros, disse Paulo, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ouça, por favor, com a sabedoria de Cristo ativada. Tudo que Moisés e a congregação passou, tudo que Moisés viveu no deserto, os escândalos, tudo que aconteceu de Moisés, aqui Paulo está dizendo que aquilo é um exemplo a ser aplicado na minha vida e na tua vida, ou era um exemplo para aqueles irmãos que estavam vivendo o fim dos séculos, que estava se fechando aquele aion em 70 DC. Paulo está dizendo estas coisas, mordedura, prostrado no deserto, estas coisas lhes sobrevieram, aconteceram com eles como exemplos e foram escritas. Então, tudo que foi escrita de Moisés não é exemplo para a minha vida. Não deve ser aplicado em mim. Não pode ser feita uma comparação. Por quê? Porque senão eu reduzo Cristo a Moisés. E Cristo é superior a Moisés. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Cristo é fiel em sua própria casa, a qual somos nós. Há uma diferença, não há comparação. Moisés e a congregação de Moisés era uma, passaram tudo aquilo como exemplo, mordedura, prostrado no deserto, Moisés abriu o mar vermelho, tudo aquilo é para aquela congregação. Foi exemplo também para os irmãos da igreja primitiva, onde estava Paulo e os judeus convertidos entre os coríntios. Paulo disse, estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, quem o fim dos séculos tem chegado. A pergunta que eu faço aos senhores é, nos dias de Paulo, o aion, aquela geração, o fim dos séculos, tinham chegado e o que iria acontecer com eles? A parousia, o juízo. Cristo, o Filho do Homem, iria vir sobre as nuvens, que quer dizer vir em juízo, iria julgar Israel, remover o primeiro pacto, remover totalmente Moisés, exterminar, acabar com aquele aion, com as coisas abaladas. E o que seria então de fato estabelecido? A graça de Cristo. Que comparação de Moisés com a igreja de Cristo, onde Cristo reina, pode haver? Nenhuma. Tudo que Moisés viveu com a sua congregação era exemplo para Paulo e os irmãos, para quem o fim dos séculos tinha chegado. De lá para cá, ele disse, eis que faço nova todas as coisas. Eu vejo, disse João, novos céus e nova terra, a Jerusalém celestial que descia, a livre, a mãe de todos nós. Nós estamos no reino de Cristo. A nossa luta é doutrinal, ela não é pessoal. Nós não temos nada contra aquele pastor que vai ao monte. Nós temos contra esta prática de ir ao monte que escraviza as pessoas. Por quê? Porque esta prática de monte é uma comparação carnal judaica, é comparar Moisés, é trazer o véu, é levar para as sombras e para a escuridão. A nossa luta não é contra o pastor. Eu não posso orar para Deus soltar a mão sobre aquele pastor. Eu não posso orar para Deus quebrar a perna daquele pastor. Eu devo confessar o evangelho, porque nós não sabemos orar como convém. Eu devo confessar o evangelho para que, assim como eu e cada um dos senhores tiveram os olhos iluminados, ele também tenha olhos iluminados para entender que coisas espirituais não se comparam com coisas carnais. Comparação da lei com a graça não é comparação espiritual, porque a lei era carnal e a graça sim, espiritual. A lei era um ministério de condenação e morte, a graça não. A graça é um ministério de vida e justiça. A lei condenava, a graça
liberta, transforma. Disse Paulo aos Romanos que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque a lei de vida em Cristo livrou da lei do pecado e da morte. Todos nós, gentios, já nascemos absolvidos, já nascemos livres, porque ele tirou isso dos judeus, trouxe os gentios, e quando trouxe os gentios, aproximados pelo seu sangue, já chegamos a eles justificados, livres. Então, fazer esta comparação é quebrar o protocolo, é dizer que Cristo não fez esta obra completa. E a comparação hoje é de coisas espirituais, porque foi assim que o apóstolo Paulo disse em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo de número 12, e eu vou terminando esta live com esta passagem. Ora, disse Paulo também ao Coríntios, toda vez que falar a palavra nós, o autor está incluído, é uma palavra aplicada para eles. Nós estamos olhando do lado de cá. E amanhã eu vou falar uma coisa interessante, deixa eu adiantar para os senhores. Tudo aquilo que está no passado, principalmente se o autor estiver incluído, virou história. Sim ou não? Sim. Pense até amanhã, que amanhã a gente vai mexer nesse assunto. Ora, meu amado, tudo aquilo que está no passado e tem a assinatura do autor e ele está incluído, isto aqui já não é presente, isto é passado. E se é passado, virou história. Mas vamos continuar aqui. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo. Então, o mundo de então, o mundo Aion, tinha um espírito, tinha um sentimento, tinha um entendimento. Ora, nós não temos o espírito do mundo, com E minúsculo, e sim o espírito que vem de Deus, o Espírito Santo, com E maiúsculo, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E disto também falamos, disse Paulo aos Coríntios, no desenvolvimento da igreja também primitiva. Que alguns irmãos pensam que a igreja primitiva era aquele período apenas de Pedro, com os irmãos ali. Não, meu irmão. Até 70 DC tudo é primitivo. Ninguém tem telefone celular, ninguém tem uma camisa dessa aqui, cor de abóbora com laranja, ninguém tem nada disso não, meu amado. Tudo é primitivo ali dentro daquele Aion. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Qualquer mensagem no YouTube, qualquer mensagem dentro das chamadas igrejas, qualquer mensagem dentro de um espaço, de uma reunião no Sarapuí, São Paulo, Porto Alegre, não importa. As comparações não podem ser carnal com espiritual. Meu carro quebrou, eu vou comparar o carro quebrou com coisas espirituais. Não. Paulo disse, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não há nenhuma comparação entre Moisés e Cristo. Não há nenhuma comparação entre a congregação de Moisés e a igreja de Cristo. São eventos totalmente diferentes. Nós estamos vivendo num pacto de melhor e superiores promessas, estabelecido pela parousia de Cristo. O martelo bateu e agora nós estamos reinando em vida e em perfeita vitória. Mais do que nunca, a nossa luta é doutrinal. Nós não temos nada contra o pastor A, pastor B, não temos nada com alguém que tem 500 mil inscritos, não temos nada contra alguém que tem 5 inscritos, nós não temos nada contra ninguém. Humanamente, não temos. Pessoalmente, também não. A nossa luta é doutrinal. Que isto fique estabelecido no teu entendimento e que você cresça na graça e no conhecimento. Vou ficando por aqui, mandando um abraço para o meu irmão Hernando Pereira da Silva, Carlos Francisco, Maria Neuza Miranda, Edi Gonçalves, Renata Ramon, Joana Dark, Luiz Araques,
Tânia Luz, Neurivan Vitor, Nair Santana, Essachi Campos, Ivanete Alves, Giovan Batista, Dionísia Isabel, Margarida Maria, João da Cunha Peixoto, Maria Lúcia, Rosinéia Alves Aragas, Janice Batista Lima, Senir Lima. Será que é o Senir? Será que é ele? Ô, meu amado! Ô, mandou um dia me lembrar ontem, Senir. Ô, fechei contigo, hein? Jorge e Regina, Adaildo Caires, Walter Mendes, Roberto Campos, Silvana Santos, Romi Silva, Mário Valério, Antônia Ferreira, Sandra Paz, Eliane Tavares, Nazaré Reis, Maurizéia Terezinha, Áquila César, André Pimenta Garrido, Ivan faz aniversário 15/10, igual a você pediu um abraço. Um abraço apertado, bem gostoso, caloroso, sem berimbau no focinho, né, meu irmão? 15/10, só os fortes entendem. Receba aí, Ivan, feliz aniversário, 15/10, junto comigo. Quero mandar um abraço para todos os irmãos, todos que se reúnem conosco aqui no Sarapuí como igreja. Um abraço também para todos os irmãos que foram depois da reunião ontem almoçar, batemos papo, rimos, brincando. É sempre bom, sempre fazemos isso, sempre, toda semana, com um, com o outro, ou com todos juntos. Nosso desejo é sempre esse, alegria constante no Espírito, porque isto é viver o reino. Vou ficando por aqui, desejando a você uma noite de sono, de descanso triunfante, e amanhã, querendo o Pai, estamos juntos. Tchau, fui. Graças a Deus.